Qual é a primeira coisa que você toca ao acordar? Se a sua resposta for o seu celular, você não está sozinho nessa jornada. Mas, e se eu lhe dissesse que esse simples ato, quase um reflexo condicionado em nosso mundo moderno, pode estar entregando a vitória do seu dia antes mesmo de você ter a chance de sair da cama? Pense nisso não como um hábito, mas como um ritual. Um ritual onde no momento mais sagrado e vulnerável do seu dia, os primeiros segundos de consciência, você entrega a chave da sua paz interior para uma torrente de notificações, e-mails e as urgências fabricadas pelo mundo. Você está, sem perceber, sintonizando a sua alma na frequência do caos, da ansiedade e da reatividade, definindo um tom de batalha e defesa para todas as horas que se seguirão, em vez de um tom de poder e propósito divino. Existe uma verdade fundamental sobre a riqueza, a paz e o propósito que escapa à maioria das pessoas, e ela reside exatamente nesse primeiro momento de lucidez. É uma batalha silenciosa travada no limiar entre o sono e o despertar, uma disputa pela primeira semente de pensamento que será plantada no solo fértil da sua mente matinal. O mundo, com seu barulho incessante e suas demandas infinitas, sabe o poder desse momento e luta agressivamente por ele através da pequena tela brilhante ao lado da sua cama. Ele quer a sua primeira atenção, pois sabe que quem captura o primeiro pensamento governa o restante do dia. O que estamos prestes a revelar aqui não é apenas uma técnica de produtividade, mas um segredo espiritual para tomar posse desse território sagrado e selar o seu dia para a vitória. Pensadores como Napoleon Hill ensinaram ao mundo sobre a importância crucial de comandar a sua mente e definir sua própria realidade desde o primeiro momento do dia. Hoje, nós vamos pegar esse princípio poderoso e elevá-lo a um nível espiritual que Hill apenas arranhou a superfície. Vou lhe mostrar a única coisa que você precisa fazer no instante em que seus olhos se abrem. Uma ação dividida em 3 passos simples para transformar fundamentalmente o seu dia de uma batalha reativa de sobrevivência em uma jornada proativa de vitória espiritual e propósito alinhado. E eu lhe asseguro, o terceiro passo é o que ativa todo o poder, o que verdadeiramente muda absolutamente tudo. Fique comigo, pois você está prestes a reaprender a acordar. Imagine a sensação. Antes mesmo que a sua consciência esteja totalmente formada, uma onda de apreensão já começa a tomar conta do seu ser. É o peso invisível da sua lista de tarefas, das expectativas alheias, dos problemas não resolvidos do dia anterior que se aninham no seu peito. Você conhece aquele aperto no estômago quando a mente, mais rápida que o corpo, já salta para a reunião tensa das 10 da manhã, para a conta que precisa ser paga, para a conversa difícil que você vem adiando. Esse estado de alerta, essa prontidão para o combate, se torna a sua atmosfera padrão. O seu quarto, que deveria ser um santuário de paz, se transforma no primeiro campo de batalha do dia, e a sua primeira respiração consciente não é de gratidão pela vida, mas um suspiro profundo de exaustão antecipada pela jornada que mal começou. Você conhece aquele peso no peito quando a luz fria da tela ilumina o seu rosto no escuro? Cada ícone, cada notificação é um portal para uma demanda, um problema, uma opinião. O mundo inteiro parece gritar por sua atenção simultaneamente. Você começa o dia já consumindo a ansiedade de um e-mail urgente do seu chefe, a angústia de uma notícia trágica, a falsa perfeição da vida de outra pessoa nas redes sociais. É um ataque maciço à sua paz, antes que você tenha tido a chance de construir suas defesas espirituais. Esse ato de pegar o celular não é apenas um hábito, é uma permissão que você concede para que o caos do mundo dite os termos do seu estado interior, colocando você em uma posição de perpétua desvantagem, sempre respondendo, nunca comandando. É aquele pensamento silencioso que diz: você já está atrasado. A produtividade tóxica da nossa cultura nos convenceu de que o descanso é um luxo e que cada segundo precisa ser otimizado. Então, mesmo antes de se levantar, você já está mergulhado no trabalho, respondendo mensagens, planejando rotas, resolvendo problemas que poderiam esperar. Você se sente perpetuamente um passo atrás, como se estivesse correndo para alcançar um trem que já partiu da estação. Essa mentalidade de escassez de tempo gera uma vida de escassez de paz. Ela rouba a sacralidade da manhã, o momento que Deus designou para a renovação e o alinhamento, transformando-o em mais uma extensão da sua jornada de trabalho, um prólogo apressado para o dia exaustivo que o espera. Quantas vezes você já se viu no meio da tarde,
completamente esgotado, irritadiço e sem paciência, perguntando-se onde o seu dia descarrilou. A verdade é que ele não descarrilou ao meio-dia. Ele nem sequer começou nos trilhos. Ao iniciar sua jornada a partir de um lugar de reação, você gasta toda a sua energia vital apenas apagando incêndios, respondendo às urgências dos outros e navegando pelo caos. Você se torna um efeito e não uma causa. A frustração que você sente não é por falta de esforço. Pelo contrário, você se esforça imensamente. A sua frustração vem de um esforço mal direcionado, de lutar uma batalha em seus próprios termos, com sua própria força, depois de ter cedido o ponto estratégico mais importante, o primeiro pensamento do seu dia. E no meio de tudo isso, onde fica a sua conexão com o divino? Você sabe aquele desejo sincero no seu coração de começar o dia com uma oração, de ler uma passagem das Escrituras, de simplesmente silenciar e ouvir a voz de Deus. Mas a tirania do urgente, simbolizada por aquele aparelho em sua mão, grita mais alto que o sussurro do seu propósito. A intenção estava lá, mas a oportunidade foi roubada, e com ela vem uma culpa sutil, um sentimento de fracasso espiritual que o acompanha ao longo do dia. Eu deveria ter orado primeiro, você pensa. Essa desconexão inicial cria uma fissura em sua fundação espiritual, tornando-o mais suscetível ao estresse, à dúvida e ao medo nas horas seguintes. Você se deita à noite e promete a si mesmo: amanhã será diferente. Amanhã a primeira coisa que farei será falar com Deus. Você sente uma resolução sincera, uma esperança renovada. Mas então o alarme toca. A mão se move por instinto, a tela se acende e o ciclo se repete. Essa repetição não acontece porque você é fraco ou indisciplinado. Acontece porque você está lutando contra um sistema projetado para capturar sua atenção da forma mais eficiente possível. Você está em uma batalha de hábitos, e o hábito de buscar o celular foi meticulosamente engenheirado por mentes brilhantes para ser quase irresistível. Reconhecer isso não é uma desculpa, mas o primeiro passo para entender a natureza do verdadeiro inimigo que você enfrenta a cada amanhecer. Essa luta diária, essa sensação de estar perdendo a batalha antes mesmo de ela começar, drena a sua alma. Ela o deixa vivendo em um estado de sobrevivência espiritual em vez de abundância. Você passa seus dias gerenciando o cansaço, administrando a ansiedade e tentando manter a cabeça fora d'água, em vez de caminhar com a confiança e a autoridade de um filho de Deus que sabe que seu dia está ancorado em algo muito maior do que as circunstâncias. É a diferença entre ser uma folha ao vento, levada por qualquer rajada de urgência, e ser uma árvore profundamente enraizada, que pode até balançar com as tempestades, mas cujo núcleo permanece firme, nutrido por uma fonte invisível de força e de paz. Finalmente, a dor mais profunda é a do potencial não realizado. Você sente lá no fundo que foi criado para mais paz, mais propósito, mais impacto. Mas esse mais parece sempre fora de alcance, bloqueado por uma barreira invisível de distração e sobrecarga. Você anseia por clareza, por direção, por sentir a presença de Deus guiando seus passos, mas o barulho constante em sua mente torna isso quase impossível. O que você talvez não perceba é que a chave para desbloquear esse potencial, para romper essa barreira, não está em fazer mais coisas durante o dia, mas em fazer uma única coisa diferente no primeiro segundo dele. É sobre reconquistar o seu amanhecer para poder reconquistar a sua vida. O mundo nos ensinou uma lição, e a ensinou bem, a de que o sucesso é fruto do esforço, da garra, da disciplina implacável. Fomos ensinados a acordar antes do sol, a planejar nosso dia com precisão militar, a trabalhar mais do que todos ao nosso redor. E deixe-me ser claro, há nobreza e verdade nisso. O seu esforço não é em vão, sua dedicação é louvável. No entanto, o inimigo sutil que enfrentamos não é a preguiça, mas uma verdade incompleta que se tornou um dogma. A crença de que o esforço, por si só, é a variável mais importante para a vitória. O conhecimento comum nos diz para afiar o machado, mas se esquece de nos ensinar a consultar o mapa divino antes de entrar na floresta. Ele nos empurra para o caminho do esforço, uma jornada de exaustão glorificada, quando existe um caminho superior disponível, o caminho do alinhamento. O caminho do esforço é aquele em que você acorda, e sua mente é imediatamente um campo de batalha estratégico. Você confia em sua própria inteligência, em sua própria força, em sua própria capacidade de gerenciar o caos. É como tentar remar um barco contra uma correnteza poderosa. Com muito suor e tensão, você pode até avançar um pouco, pode até chegar a algum destino, mas o custo é enorme. Você chega exausto, esgotado,
com os músculos da alma doloridos. Este caminho produz resultados, sim, mas muitas vezes leva ao esgotamento, à ansiedade crônica e a uma vitória que, no fundo, parece vazia. É a busca incessante por controle em um mundo que, fundamentalmente, não controlamos. Um fardo pesado que nunca fomos destinados a carregar sozinhos, mas que a sabedoria do mundo nos convenceu a levantar a cada manhã. Agora, contraste isso com o caminho do alinhamento. Este não é um caminho de passividade, mas de poder canalizado. Imagine um general que, antes de traçar a estratégia da batalha, passa a primeira hora da manhã em profunda comunhão com seu soberano, recebendo a visão geral, a sabedoria e a garantia da vitória. Sua ação subsequente no campo de batalha não é menos intensa, mas é infundida com uma confiança e uma clareza que o soldado que confia apenas em si mesmo jamais conhecerá. O caminho do alinhamento não anula o esforço, ele o santifica. Ele transforma o seu trabalho de uma luta por sobrevivência em um ato de adoração, de uma tentativa de impor sua vontade ao mundo em uma cooperação com a vontade do divino para o seu dia. É a diferença entre construir sua casa na areia do seu próprio poder ou sobre a rocha da presença de Deus. Você sente a verdade nisso, não é? A ressonância em sua alma que reconhece a futilidade de lutar batalhas diárias com uma força que se esgota. Você entende a dor, reconhece o caminho do esforço e anseia pelo caminho do alinhamento. E agora, neste momento de quietude, peço que silencie as outras vozes, pois estou prestes a lhe entregar a chave. Esta não é uma fórmula complexa ou um sistema de 7 passos que exige mais da sua energia já esgotada. Pelo contrário, é um retorno à simplicidade divina, um segredo sagrado que esteve escondido à vista de todos nas páginas de sabedoria antiga e nos sussurros do espírito. É o ponto de virada, o pivô sobre o qual um dia de ansiedade se transforma em um dia de autoridade. A resposta para a sua luta matinal não está em adicionar algo à sua rotina, mas em consagrar o próprio início dela. A única, mais poderosa e transformadora ação que você pode executar para garantir um dia de vitória espiritual é esta: entregar a Deus o seu primeiro pensamento consciente. Antes que a mente possa correr para as preocupações, antes que o corpo possa se mover em direção ao celular, no primeiro lampejo de lucidez, você realiza o ato supremo de rendição e fé. Este não é um conceito de autoajuda modernizado, é um princípio divino, um comando sagrado ecoado através dos tempos. Está contido na alegria ordenada no Salmo 118, na confiança exigida em Provérbios 3 e no propósito consagrado em Colossenses 3. É a sabedoria de Napoleon Hill, batizada pelo fogo do Espírito Santo, a prática de comandar sua mente, submetendo-a primeiro ao comandante supremo de todas as coisas. Pense no poder monumental deste ato. O primeiro pensamento consciente do dia é a semente. Tudo o que florescerá, suas emoções, suas decisões, suas reações, crescerá a partir da natureza dessa semente inicial. Ao plantar deliberadamente uma semente de comunhão com Deus, você está decretando a colheita do dia. Você está estabelecendo a soberania. É um ato que declara: este dia não pertence à minha ansiedade, não pertence às demandas do meu chefe, não pertence às notícias do mundo. Este dia, desde seu primeiro microsegundo, pertence ao Senhor. Esta entrega consciente realinha instantaneamente toda a sua frequência vibracional. Ela o sintoniza com a paz, a sabedoria e o poder do céu, antes que o ruído da terra tenha a chance de distorcer o sinal. É a sua declaração de independência do caos e sua declaração de total dependência de Deus. Estou escrevendo o bloco, o corpo, decodificação profunda. Vamos agora mergulhar nas águas profundas desta prática transformadora. O primeiro passo, a fundação sobre a qual todo o seu dia vitorioso será construído, é a ancoragem da gratidão. A instrução é divinamente simples. Antes que qualquer pensamento de preocupação tenha permissão para se formar, antes que a ansiedade possa fincar suas garras em sua mente, você deve ancorar sua consciência, desperta em uma única e poderosa palavra: obrigado. Este não é um mero exercício de pensamento positivo, é um ato de obediência espiritual. É a sua primeira declaração de fé do dia, o reconhecimento consciente de que a própria existência é um dom imerecido. Você está intencionalmente escolhendo a lente através da qual verá as próximas 24 horas, trocando a lente do medo pela lente da graça divina. A base para este ato está gravada em Salmos 118, versículo 24. Este
é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos decodificar este segredo. A passagem não diz: este é um dia que talvez seja bom, ou este é um dia que pode ter problemas. Ela faz uma declaração de propriedade e de propósito. O dia pertence a Deus. Ele o fez. Ao sussurrar obrigado, você está concordando com esta verdade fundamental. Você está alinhando sua perspectiva com a do Criador. Você está afirmando que, independentemente dos desafios que este dia possa conter, sua essência é divina, sua origem é um presente e, portanto, ele contém em si a semente da alegria e da vitória, aguardando ser ativada pela sua gratidão. Imagine a cena. O som do seu alarme é estridente, caótico, projetado para chocar seu sistema e arrancá-lo do descanso. A ansiedade matinal opera da mesma forma. É um alarme para a sua alma, soando notas de pânico sobre tudo o que pode dar errado. A gratidão, no entanto, é como trocar esse som pelo de uma música suave e celestial. A palavra obrigado, proferida no silêncio do seu quarto, muda a atmosfera interna instantaneamente. Ela acalma o sistema nervoso e espiritual. Ela não nega que os desafios existem, mas escolhe focar primeiro no provedor e não nos problemas. É um ato deliberado de sintonizar o seu coração na frequência da paz do céu, antes que a estática do mundo possa corromper a sua recepção. Do ponto de vista da sua própria mente, este ato é uma reprogramação radical. A mente humana, por padrão de sobrevivência, está programada para procurar ameaças, para escanear o horizonte em busca de perigos. É por isso que, ao acordar, ela corre imediatamente para a sua lista de preocupações. A gratidão consciente é um curto-circuito nesse sistema operacional primitivo. Ao forçar sua mente a procurar por uma bênção, o simples fato de estar respirando, por exemplo, você a interrompe em seu caminho de ansiedade. Você está, na prática, treinando sua mente para procurar por Deus em vez de procurar por problemas. Com o tempo, essa prática diária cria novas vias neurais, tornando a gratidão o seu novo estado padrão e a paz a sua nova realidade. Vamos tornar isso ainda mais prático. O alarme toca, seus olhos se abrem. A mente, como um cavalo selvagem, já quer disparar em direção à reunião tensa, às contas a pagar, ao conflito familiar. Mas você, o mestre de sua mente, a puxa de volta com uma única rédea. Antes que o pé toque o chão, antes que a mão alcance o celular, você respira fundo e sussurra, talvez audivelmente, talvez apenas em seu espírito. Obrigado. Sinta o poder contido nesta simplicidade. Obrigado pelo fôlego em meus pulmões. Obrigado pelo calor dos cobertores. Obrigado pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado por este novo dia, uma página em branco que me foi concedida. Você sentirá uma liberação imediata da tensão em seus ombros. É a quebra do feitiço da ansiedade. Muitas vezes a resistência à gratidão vem de um lugar de dor. Como posso ser grato quando minha vida está desmoronando? Você pode perguntar. É aqui que a verdadeira natureza da gratidão, como um ato de fé, se revela. Você não agradece pelas circunstâncias difíceis, mas apesar delas, a sua gratidão se torna um testemunho de que sua confiança não está nas suas condições atuais, mas no caráter imutável de Deus. Quando tudo parece incerto, você pode agradecer pelo ar que respira, pela batida do seu coração, pela promessa de que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A gratidão nas pequenas coisas, nas graças mais fundamentais, constrói uma fortaleza espiritual que as tempestades da vida não conseguem abalar. Entenda que a gratidão não é apenas um sentimento passivo, é uma arma espiritual ofensiva. O inimigo da sua alma prospera em um ambiente de murmuração, reclamação e falta. Ele amplifica o que está errado em sua vida para cegá-lo para tudo o que está certo. Quando você escolhe a gratidão como sua primeira ação, você está declarando guerra a essa mentalidade de escassez. Você está servindo um aviso de despejo ao espírito de insatisfação. Cada obrigado é um golpe contra as forças da negatividade que tentam estabelecer uma fortaleza em sua mente. Você não está apenas se sentindo bem, você está lutando bem. Você está tomando território e estabelecendo o reino de Deus em seu coração desde o amanhecer. Então eu lhe pergunto diretamente, para que a sua mente já comece a trabalhar? Pelo que, especificamente, você pode agradecer a Deus no primeiro segundo de amanhã. Não seja vago. Seja intencional. Talvez seja pela saúde de um filho. Talvez seja por uma pequena vitória no trabalho ontem. Talvez seja simplesmente pela promessa de um novo começo que cada nascer do sol representa. Visualize-se agora, acordando amanhã. Veja a cena em sua mente.
sinta a tentação de se preocupar. E então, veja-se escolhendo diferente. Veja-se proferindo a palavra obrigado e sentindo a paz que a acompanha. Prepare-se para a sua vitória hoje, visualizando a sua primeira ação de amanhã. E se você acordar e não sentir vontade de ser grato, faça o mesmo assim. Este é o segredo. A fé não é um sentimento, é uma decisão. A gratidão, como disciplina espiritual, é uma escolha que você faz independentemente de suas emoções flutuantes. É um sacrifício de louvor. Você está dizendo a Deus e a si mesmo que a sua verdade é mais real do que os seus sentimentos. E o milagre é que, quando você age em obediência, o sentimento muitas vezes segue. A ação de agradecer abre as comportas para que a emoção da alegria e da paz possa fluir para dentro de você. Não espere sentir para agradecer. Agradeça para poder sentir. Este primeiro passo, a ancoragem na gratidão, é a porta de entrada. Ele prepara o terreno, acalma as águas e abre o seu espírito para o que vem a seguir. Porque uma vez que você reconhece que tudo é um presente, a próxima conclusão lógica e humilde do coração é o reconhecimento de sua total dependência daquele que dá todos os presentes. A gratidão sincera nos leva naturalmente do obrigado por este dia para o Senhor. Eu preciso de ti para viver este dia. E isso nos leva diretamente ao segundo passo, a rocha sobre a qual sua segurança será construída, a declaração de dependência. Ao entrar no segundo passo, você transforma sua gratidão em um ato de rendição consciente. A afirmação central aqui é verbalizar sua completa dependência de Deus para o dia que se inicia. Este é o momento em que você admite humildemente que não possui a força, a sabedoria ou a paciência necessárias para enfrentar o que está por vir, mas que você conhece aquele que possui. É a aplicação direta da sabedoria encontrada em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esta é a sua renúncia ao trono do seu próprio ego. Decodificar não se apoie em seu próprio entendimento é libertador. A sociedade moderna nos treinou para acreditar que devemos ter todas as respostas, que devemos ser autossuficientes e fortes. Mas a sabedoria divina nos convida a um tipo diferente de força, a força encontrada na entrega. Apoiar-se em seu próprio entendimento é a fonte de toda a sua ansiedade. É tentar calcular todas as variáveis, prever todos os resultados, controlar todas as pessoas. A declaração de dependência é a sua permissão para parar. É você dizendo a Deus: minha inteligência é limitada, minha perspectiva é falha. Hoje, eu escolho não me apoiar em minha própria bengala frágil, mas na coluna inabalável da tua soberania. A metáfora aqui é a de uma transferência de carga. Imagine que, ao acordar, você carrega uma mochila invisível e sua mente ansiosa imediatamente começa a enchê-la com pedras pesadas, a pedra daquele projeto difícil, a pedra daquela conversa tensa, a pedra daquela preocupação financeira. A declaração de dependência é o ato de, conscientemente, tirar essa mochila de seus ombros e entregá-la a Deus. Você não está fingindo que as pedras não existem. Você está reconhecendo que não foi projetado para carregá-las sozinho. Você está confiando que Ele é forte o suficiente para carregar seu fardo e sábio o suficiente para guiá-lo através do terreno rochoso que está à sua frente. Vamos visualizar o exemplo prático. Você já agradeceu. Sua alma está calma. Agora, você traz à mente o maior desafio do seu dia. Talvez seja uma apresentação importante. A tendência humana é começar a ensaiar o fracasso, a imaginar tudo o que pode dar errado. Em vez disso, você interrompe esse padrão e diz em voz alta ou em seu coração: Deus, eu não sei como vou fazer esta apresentação. A ansiedade quer me consumir, mas eu confio em ti. Eu dependo da tua sabedoria para me dar as palavras, da tua paz para acalmar meu coração e da tua força para me sustentar. Guia-me. Você sentirá o peso sendo literalmente levantado. Esta prática de declarar dependência é o antídoto para a arrogância do ego. O ego sussurra: você consegue. Você tem que resolver isso sozinho. Pedir ajuda é fraqueza. A verdade espiritual é exatamente o oposto. A verdadeira fraqueza é a recusa em admitir nossa necessidade de Deus. A verdadeira força é a humildade de nos ajoelharmos, figurativa ou literalmente, a cada manhã e dizer: eu não posso, mas tu podes. Este ato de humildade não o diminui. Ele o conecta a uma fonte ilimitada de poder. É a troca de seus recursos finitos
pelos recursos infinitos do Criador do Universo. Somente um tolo recusaria tal oferta. Qual é o peso que você está tentando carregar sozinho neste exato momento? Qual é a área da sua vida onde você está se apoiando ferozmente em seu próprio entendimento, apenas para encontrar mais frustração e exaustão? Seja um relacionamento, sua carreira, sua saúde, este é o convite para começar a sua manhã entregando especificamente essa área. Ao nomear o fardo e entregá-lo verbalmente a Deus, você o remove do reino da sua responsabilidade primária e o coloca no reino da responsabilidade divina. Sua função muda de solucionador de problemas para parceiro de Deus, seguindo a sua liderança em vez de tentar forçar o seu próprio caminho. Este passo também redefine o sucesso para o seu dia. Na mentalidade de autossuficiência, o sucesso é sobre controle e resultados perfeitos. Na mentalidade de dependência divina, o sucesso é sobre fidelidade e confiança. O seu objetivo não é mais ter um dia sem problemas, mas sim permanecer conectado a Deus através dos problemas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença contínua do seu comandante ao seu lado. Isso remove uma pressão imensa de seus ombros. Você pode agir com ousadia, não porque tem certeza do resultado, mas porque tem certeza de quem está com você, independentemente do resultado. A resistência a este passo vem do nosso desejo inato por controle. Entregar a dependência parece uma perda de controle, mas isso é uma ilusão. A verdade é que nunca tivemos o controle em primeiro lugar. Estávamos apenas nos iludindo, e essa ilusão era a fonte de nosso estresse. A verdadeira rendição não é passividade, é um realinhamento estratégico. É soltar o controle de coisas que você não pode controlar de qualquer maneira, para poder se concentrar naquilo que você pode. Sua escolha de confiar em Deus é trocar o fardo do controle pela liberdade da confiança. É a decisão mais inteligente que você pode tomar a cada manhã. Ao praticar a declaração de dependência, você notará uma nova leveza em seu espírito, uma paz que não faz sentido para as suas circunstâncias. Essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ela guarda o seu coração e a sua mente, porque eles não estão mais sobrecarregados com o peso de tentar ser Deus em sua própria vida. Você se move de um estado de tensão para um estado de fluxo, guiado pela correnteza do Espírito Santo, em vez de lutar contra ela. Você se torna um canal para a sabedoria e o poder de Deus, em vez de um reservatório de suas próprias limitações. Agora que você ancorou seu dia na gratidão e o segurou na declaração de dependência, você está pronto para o passo final. O passo que dá direção e significado a tudo. Se a gratidão define a atmosfera e a dependência define a fonte de poder, este terceiro passo define a missão. Após dizer, obrigado e eu dependo de ti, você completa a consagração matinal com a pergunta que transforma tudo. Senhor, como posso te servir hoje? E isso nos leva ao passo culminante, a joia da coroa desta prática, a consagração do propósito. Este é o momento em que você pega o dia que lhe foi dado como um presente e o oferece de volta a Deus como um ato de adoração. A afirmação central é consagrar cada ação, cada pensamento e cada palavra do seu dia ao propósito dele, não apenas às suas próprias ambições. Você está transformando sua lista de tarefas em um altar. A base bíblica para isso é profunda e se encontra em Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este versículo é a chave para transmutar o mundano em sagrado, o ordinário em extraordinário. Vamos decodificar a frase revolucionária, como para o Senhor. Isso implica que cada tarefa, não importa quão pequena ou secular pareça, pode ser infundida com um significado divino. Levar as crianças à escola, responder a e-mails, preparar uma refeição, participar de uma reunião, tudo isso se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. Como? Através da intenção e da excelência que você traz para a tarefa. A sua paciência no trânsito se torna um testemunho. A sua integridade em um e-mail se torna um ato de adoração. A sua dedicação em seu trabalho, mesmo que ninguém esteja vendo, é vista por ele. Sua vida se torna sua mensagem. Imagine seu dia como uma tela em branco. Na mentalidade comum, você a preenche com uma lista de obrigações e tarefas que precisam ser riscadas. Na mentalidade de propósito consagrado, você ora: Senhor, que a minha paciência hoje glorifique a ti, que a minha gentileza com o caixa do supermercado reflita o teu amor, que a forma como eu lido com o estresse no trabalho
seja um farol da tua paz. Que o meu trabalho hoje seja uma oferta para ti. As tarefas em si não mudam, mas a energia e a intenção por trás delas se transformam completamente. Sua agenda deixa de ser um fardo e se torna seu ministério pessoal. Esta consagração do propósito é o que finalmente o liberta da armadilha da comparação e da busca por validação humana. Quando você trabalha como para o Senhor, a opinião dos outros se torna secundária. Seu chefe pode não reconhecer seu esforço, seus clientes podem ser ingratos, sua família pode não entender sua dedicação, mas nada disso importa em última instância, porque você não está fazendo isso para eles. Sua audiência principal é uma só. Isso o liberta para trabalhar com integridade e excelência, não para ganhar aplausos, mas por um desejo sincero de honrar aquele que lhe deu o fôlego e a habilidade para realizar a tarefa. Como seria o seu dia de trabalho amanhã se cada e-mail que você escrevesse fosse uma carta para Deus? Se cada planilha que você preenchesse fosse um relatório para o reino? Se cada interação com um colega fosse uma oportunidade de demonstrar a graça divina? A qualidade do seu trabalho aumentaria drasticamente, não por medo de punição, mas por amor e reverência. O estresse diminuiria, porque você saberia que o resultado final está nas mãos dele. Sua responsabilidade é a fidelidade no processo. Você deixaria de trabalhar por um salário e começaria a trabalhar por uma vocação, independentemente da sua profissão. Este passo também resolve a crise de significado que assola tantas pessoas. Muitos se perguntam: qual é o meu propósito na vida? A consagração diária do propósito ensina que o seu propósito não é um destino distante que você precisa encontrar. É algo que você pode viver hoje, exatamente onde você está. Seu propósito é glorificar a Deus com os dons e as tarefas que Ele colocou diante de você neste exato dia. O propósito não é encontrado em mudar o que você faz, mas em mudar para quem você o faz. Isso infunde até mesmo a vida mais aparentemente comum com um significado cósmico e eterno. A aplicação direta é uma simples oração de consagração. Depois de agradecer e declarar sua dependência, termine com algo como: Senhor, este dia é teu. Usa minhas mãos, meus pés e minha boca para o teu propósito. Que cada ação minha seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Que eu não busque minha própria glória, mas a tua. Conduza-me, guia-me e opera através de mim. Ao fazer esta oração, você se posiciona como um parceiro voluntário no plano de Deus para aquele dia, abrindo mão de sua própria agenda para abraçar uma aventura muito maior. A consagração do propósito é o que Napoleon Hill chamaria de propósito principal definido, mais elevado a um nível celestial. Hill defendia ter um propósito claro para direcionar as forças da mente. Nós, no caminho do alinhamento, entendemos que o propósito mais poderoso que um ser humano pode ter é se alinhar com o propósito de seu Criador. Isso magnetiza sua vida, atraindo os recursos, as oportunidades e a força necessários, porque você não está mais trabalhando em seu próprio pequeno projeto, mas se tornou um colaborador no projeto mais grandioso do universo. Este terceiro passo é o que muda tudo, porque ele fornece a direção para o poder que você acessou nos 2 primeiros passos. A gratidão abre seu coração. O porquê emocional. A dependência lhe dá acesso ao poder divino, o como. Mas o propósito consagra e direciona essa energia para um fim significativo, o para quê. Sem propósito, o poder é desperdiçado e a gratidão pode se tornar complacente. É a trindade da prática matinal. Um coração grato, um espírito dependente e uma vida proposital, todos dedicados à glória de Deus. Juntos eles formam um escudo impenetrável ao seu redor. Portanto, a prática completa é uma sinfonia em 3 movimentos, executada nos primeiros momentos sagrados do seu dia. Começa com o sussurro suave da gratidão. Obrigado. Em seguida, ele se aprofunda na força humilde da dependência. Eu preciso de ti. E, finalmente, ele se eleva ao chamado nobre do propósito. Usa-me. Cada passo se baseia no anterior, criando uma fortaleza espiritual em torno de sua mente e coração, antes que o mundo tenha a chance de lançar seu primeiro ataque. Esta não é uma rotina matinal, é a sua ordenação diária para uma vida de vitória e significado. Portanto, o segredo para um dia vitorioso, a chave mestra que destranca a paz e o propósito, foi revelado. Não é uma fórmula complexa, mas uma entrega simples. A primeira coisa a se fazer é entregar o seu primeiro momento consciente a Deus. Você faz isso
através de uma sinfonia de 3 movimentos. Primeiro, você se ancora na gratidão, mudando sua atmosfera interna de escassez para a abundância. Em seguida, você se firma na rocha da dependência, trocando sua força finita pelo poder infinito de Deus. E, finalmente, você se lança com clareza ao consagrar seu propósito, transformando cada tarefa mundana em um ato sagrado de adoração, gratidão, dependência e propósito. Este é o tripé da sua fortaleza matinal, a fundação inabalável sobre a qual uma vida de significado é construída. Imagine, por um momento, o seu despertar de amanhã. O alarme toca, mas em vez daquele familiar aperto de ansiedade no peito, você sente um convite para a quietude. Antes que o mundo possa apresentar suas demandas, você apresenta sua devoção. Você sussurra obrigado e sente a paz inundar seu ser. Você declara eu dependo de ti e sente o fardo sendo levantado de seus ombros. Você ora usa-me e sente um senso de missão eletrificar seu espírito. Você sairá da cama não como um soldado correndo para a batalha, mas como um embaixador ungido, caminhando com a calma autoridade de quem já esteve na presença do rei e recebeu as ordens do dia. Sua manhã não começará com o caos, mas com a comunhão. E essa paz, essa autoridade não ficará contida em seu quarto. Ela o seguirá como uma aura protetora ao longo do dia. Quando o trânsito estiver caótico, você se lembrará de que sua paciência é um ato de adoração. Quando uma reunião se tornar tensa, você se lembrará de que sua sabedoria não vem de você, mas flui através de você. Quando a exaustão tentar se instalar à tarde, você se lembrará de que sua força não é sua, mas de uma fonte inesgotável. Os desafios não desaparecerão magicamente, mas sua capacidade de enfrentá-los será divinamente amplificada. Você deixará de ser uma vítima das circunstâncias e se tornará um condutor da graça de Deus em meio a elas. É crucial que você entenda isto. Um dia vitorioso não é um dia perfeito ou sem desafios. Essa é uma definição mundana de vitória. Um dia espiritualmente vitorioso é um dia em que, apesar das tempestades externas, você permanece consciente da presença, da paz e da força de Deus operando dentro de você. A vitória não é a ausência de luta, mas a recusa em lutar sozinho. É manter sua conexão com o divino intacta. É escolher a fé em vez do medo, a confiança em vez do controle, a paz em vez do pânico. A sua medida de sucesso muda. Não é mais o quanto eu realizei, mas sim o quão perto de Deus eu caminhei. E se amanhã você falhar? Se o hábito falar mais alto e sua mão pegar o celular primeiro, não se condene. Não permita que um único deslize o desqualifique da jornada. A misericórdia de Deus, como as Escrituras nos prometem, se renova a cada manhã. A beleza desta prática é que ela não é sobre performance, mas sobre relacionamento. Se você tropeçar, simplesmente levante-se, peça perdão e comece de novo. Ali mesmo. O convite de Deus para a comunhão não expira às 6 da manhã. Ele está sempre esperando. Seja gentil consigo mesmo, pois você está desaprendendo anos de condicionamento mundano e aprendendo a linguagem celestial da confiança. A cada novo dia, uma nova chance. A verdadeira chamada à ação, neste momento, não é externa. Não é sobre clicar em um botão ou assistir a outro vídeo. É uma decisão interna, a ser tomada na quietude do seu próprio coração. É a escolha de dizer sim a este caminho de alinhamento. É o compromisso que você faz consigo mesmo e com Deus, de que amanhã de manhã você lutará pela sua paz. Você tomará posse daquele primeiro momento sagrado e o consagrará. A decisão de transformar sua vida não acontece quando você aprende algo novo, mas quando você decide aplicar o que aprendeu. E essa decisão pode ser tomada agora mesmo. Para fortalecermos uns aos outros nesta jornada, convido você a refletir e compartilhar. Qual desses 3 passos, a gratidão, a dependência ou o propósito, você sente que mais precisa praticar nesta semana? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Ao declarar sua intenção, você a solidifica. Ao ler as respostas de outros, você perceberá que não está sozinho nesta busca. Somos uma comunidade de peregrinos aprendendo a caminhar em maior alinhamento e vitória. E se esta mensagem trouxe clareza e esperança ao seu coração, inscreva-se no canal para que possamos continuar a aprofundar essa jornada juntos, descobrindo os segredos para uma vida de verdadeira prosperidade espiritual. Lembre-se, o seu dia é um reflexo da sua manhã, e a sua manhã é um reflexo do seu primeiro pensamento. A batalha pela sua paz,
pelo seu propósito e pela sua vitória, é vencida ou perdida nesses primeiros segundos cruciais. Não os entregue ao acaso, não os entregue ao caos do mundo. Assuma o comando, fazendo o ato mais poderoso de todos, a rendição. A vitória do seu dia é decidida no primeiro pensamento. Entregue a Deus o seu primeiro pensamento consciente.